Olá, boa noite a todos, sejam todos e todas muito bem-vindos para a nossa live Inspiração. E o tema de hoje é avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo e também vamos falar aí sobre a polêmica aí da revogação dos decretos aí voltados para a aquisição de armas de fogo no início aí de janeiro de 2023. E o nosso convidado de hoje é o advogado, o Peterson Barbosa do Nascimento, que também é professor na Atualize Treinamentos e vai estar aí conversando conosco, tirando todas as nossas dúvidas aí referente a este contexto de avaliação psicológica, vai estar falando aí sobre as normativas, legislações e também aí, né, sobre as revogações dos decretos que ocorreram aí no início desse ano. Então, o Peterson já está chegando por aqui e hoje nós também tivemos o início da nossa jornada gratuita de avaliação psicológica na prática. Então, hoje foi liberado a aula 1 da jornada. Se você ainda não assistiu, depois da live, você vai lá na bio do nosso Instagram, você pode estar clicando lá no link e assistindo a aula de hoje. E na aula de amanhã, um dos temas aí da nossa aula 2 da jornada é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, onde eu vou estar explicando aí como que funciona esse contexto, qual que é o objetivo, o que avaliar, como se credenciar junto à Polícia Federal para estar aí realizando as avaliações para o registro e porte de arma de fogo. Também vamos estar falando aí sobre as avaliações psicossociais, que também aí, o Ministério do Trabalho, ele começou a exigir aí, tanto no final do ano, tanto no início deste ano aí, avaliações psicossociais de novas empresas, indústrias aí que possuem trabalhadores que atuam em áreas de risco e também aí é uma grande oportunidade de atuação de nós psicólogos. Então, Peterson já chegou por aqui. Olá, boa noite, Peterson, seja muito bem-vindo. Boa noite, ouve bem? Estou ouvindo bem. Você também, pessoal aí que está na live com a gente, estão ouvindo bem, estão vendo bem? Como que está a questão aí do vídeo e do áudio? Vamos finalizando aqui para a gente se está tudo ok para darmos início aí à nossa live de hoje. Eu coloquei um fone aqui para ver se fica melhor o áudio. Qualquer coisa eu tiro o fone também, que esse fone não é muito bom de áudio. Então tá. Então, Peterson, vou pedir aí para que você se apresente para o pessoal aí que está nos acompanhando nessa live de hoje. Temos muitos alunos aqui que estão nos acompanhando, que já tiveram aulas aí com você no curso de capacitação, mas para aqueles psicólogos, para aquelas psicólogas, para os estudantes de psicologia que nos acompanham e também para o pessoal aí que segue você nas redes sociais, eu gostaria aí que você contasse aí brevemente um pouquinho aí da sua trajetória. Tá bem, então, boa noite mais uma vez, boa noite a todos que estão assistindo. Me chamo Peterson Barbosa do Nascimento, sou advogado, especialista em direito previdenciário, tenho pós-graduação também em ciências criminais e sou professor aí da Atualize Treinamentos no quesito de legislações, auxilio nessa questão de atualizações de leis e decretos e principalmente na questão do porte de armas, né? Que é o tema de hoje aí da nossa live, polêmico, né? Que causa muita discussões aí, tanto favoráveis, contras, mas é um tema que é algo que tem, né? Que acontece, que a comercialização de armas sempre vai ter. Então, há uma certa necessidade desse controle, então a gente não tem como fugir disso, a gente tem que debater, tem que ouvir os lados, né, as ideias, seguir o que está na lei, então, e se atualizando e seguindo as regras aí para funcionamentos, né? A gente sempre comenta, né, tanto com os nossos alunos, que a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, aquisição, o registro de armas,
é um tema aí muito polêmico, né? E que também gera aí muitas curiosidades, tanto por parte dos nossos alunos, tanto para as pessoas aí, né? Que tem essa curiosidade de saber, né, sobre essas questões. Existem muitos mitos também voltados a esse contexto de armas no Brasil, né? E eu gostaria que você iniciasse aí, né, contando para a gente se todas as pessoas, né, podem ter armas de fogo ou existem aí alguns requisitos, alguns critérios para essa aquisição de armas. Certo, então ela é autorizada, tem algumas autorizações, alguns requisitos para serem cumpridos. Nem todos os cidadãos vão poder estar fazendo essa aquisição de arma. Esse decreto novo até ele trouxe algumas condições, mas a base, assim, os requisitos que já existiam anteriormente foram mantidos, né? Então, hoje, para a pessoa ter uma arma, um porte de arma, ela precisa ser maior de 25 anos, ela não pode responder nenhum tipo de processo, nem inquérito policial, tem que ter residência fixa, trabalho lícito, então, algumas condições assim bem específicas, e provar a necessidade de possuir uma arma. Então, muita gente aí respondendo inquérito tem que ser do âmbito federal, estadual, militar e eleitoral. Então, até quem responde no inquérito eleitoral pode estar aí impedido aí de fazer a aquisição de uma arma, né? E então, além aí de hoje a gente ter essa exigência mínima de idade, a pessoa também tem que declarar aí um trabalho, né, um emprego no local, um endereço. Ela também tem que enviar aí várias certidões negativas, se ela não está respondendo nada criminal, como você falava para a gente. Também, esse cidadão ele precisa comprovar para a Polícia Federal, através de fotos, que também tem um local apropriado para guardar essa arma de fogo, né, um cofre ali, tem que enviar a comprovação. Também precisa, né, um dos requisitos é a avaliação psicológica, né, que aí entra... essa parte seria mais subjetiva, né? Por exemplo, tem que passar, além de ter os requisitos objetivos ali, né, que é a idade, residência fixa, trabalho lícito, aí tem que comprovar a efetiva necessidade, que já é algo bem subjetivo, aí tem que ter a aptidão, tem que ser aprovado na aptidão de manuseio da arma, com instrutor de tiro, e também a questão tem que ser aprovado na avaliação psicológica, né? Então, tem mais esses requisitos ainda subjetivos aí para ser cumpridos, né? Isso. E para ter uma arma legalizada, né? Porque também existe aí essa questão polêmica, mas a gente sabe, né, infelizmente, né, que no Brasil existem muitas pessoas aí que elas não compram, né, armas de forma aí legalizada, mas para a pessoa aí ela ter, né, essa autorização, né, ter uma arma aí de forma legalizada, ela precisa aí passar por vários critérios. E o último deles aí é ir lá na loja, né, retirar essa arma de fogo. Então, só depois aí que ela cumpriu tudo, que ela está aprovada, está apta, né, a Polícia Federal deu autorização, aí sim ela pode estar aí indo buscar a sua arma de fogo aí que ela adquiriu. E falando nisso, Peterson, eu gostaria que você contasse aí pra gente se existe, né, uma diferença entre posse e porte de arma de fogo. Então, quando a gente fala aí, né, sobre registro e porte de arma de fogo, muitas pessoas, elas costumam aí confundir essa questão aí de quem, né, pode ter, né, portar a arma de fogo, andar com essa arma de fogo, circular, e quais pessoas, elas apenas podem ter a posse dessa arma. Então, eu gostaria aí que você contasse pra gente aí quais são as diferenças entre a posse e o porte de arma. Certo. Então, assim, o porte de arma no Brasil ele é proibido, salvo algumas exceções, né? O que seria o porte de arma? O porte de arma é a pessoa andar com a arma junto ao corpo. Então, ela tem autorização para sair, para andar na rua, onde ela estiver com a arma junto ao corpo. Seja ela num coldre, seja ela numa bolsinha, enfim, ele tem essa autorização de transporte com a arma. Ele pode caminhar para onde ele quiser
com a arma, né? Esse é o porte. Então, a posse da arma, que é permitida no Brasil, que ainda está permitida, apesar do decreto dar restringir bastante ali algumas coisas, mas ele é permitido, a posse da arma, que é você manter a arma dentro de um perímetro, seja da sua residência ou seja do teu trabalho. Você tem que, a hora que fazer o requerimento da arma, você vai dizer aonde você quer e por quê, né? Pode ter a posse da arma dentro da sua residência e no ambiente de trabalho, desde que você justifique, né? Então, esse ambiente, hoje, ele é considerado todo o perímetro, né? Então, o terreno também entra no perímetro da posse da arma, principalmente para questões rurais, né? Então, antigamente era só limitado à residência. E, às vezes, a pessoa estava fazendo uma vigia, uma ronda dentro do perímetro da residência, era abordada pela polícia e ia responder um crime aí, né, de posse ilegal de arma de fogo. Então, hoje é considerado todo o ambiente, né, todo o perímetro da residência, do terreno e tudo, né? E um dos requisitos também é aonde você vai guardar essa arma. Tem que ser um cofre ou um local seguro, uma gaveta com chave, um lugar de difícil acesso, né? Tem que ter essa segurança com a arma. Uhum. E as pessoas aí que hoje, né, no Brasil, têm a autorização de utilizar essa arma de fogo aí, quais seriam essas pessoas aí? Para fazer o porte? Isso, para circular com ela. Aí tem a questão das forças militares, o exército, policiais civis, né? E algumas raras exceções. Antes da revogação desse decreto de janeiro, o pessoal do CAC, né, atirador, caçador e colecionador, para proteger o arsenal deles enquanto trajeto, assim, eles poderiam andar com porte de arma. Podiam, né? Estava liberado o porte de arma, com arma municiada, tudo, né? Para fazer a proteção do seu arsenal. Então, esse decreto hoje de janeiro, ele veio para... Ele suspendeu esse porte, né? Vamos falar suspendeu porque tem muita coisa para vir ainda. Né? Mas ele está suspenso, então não tem como... Ele é realmente muito restrito o porte de arma, né? Então tem algumas classes assim que são autorizadas, juiz, promotor, pessoal que cuida do Sense, a polícia civil, polícia militar, aposentados, né? Então eles são mais fáceis de conseguir o porte. Me fugiu o nome agora do pessoal que trabalha no educandário, no Sense, no educador social, agentes penitenciários, isso. Agentes penitenciários, eles têm uma autorização, tem um curso específico para eles também, né, mas autoriza o porte de arma. Então tem algumas exceções bem raras, assim, que conseguem aí o porte de arma. Agora, o que é permitido mesmo, que todo cidadão brasileiro, cumprindo os requisitos da lei, que é aqueles objetivos e passar nos testes, né, da aptidão, ele pode conseguir a posse da arma. Tá? Dentro de posse, porte de arma, dentro das armas ali, né, existe um número permitido, existe um calibre permitido. Então, se você... existe um rol de armas que é de uso permitido, que é mais fácil o acesso. Então, por exemplo, eu tinha anotado aqui alguns requisitos, por exemplo, a arma que ser menos, a potência dela de 1.620 joules, né? Alguns calibres mais comuns, como 38, 357, 9mm. Então, esse tipo de arma ainda é permitido. E quem cumprir os requisitos objetivos e subjetivos lá da lei e fazer o requerimento de uma arma de uso permitido, a chance de conseguir é bem mais fácil, né? Exatamente. E o pessoal tá falando que o som tá ruim, tá ouvindo bem? Eu tirei os meus fones, vamos ver se agora melhora. O pessoal aí falou que também não estava me ouvindo, vamos ver se agora tá ok. Vocês vão sinalizando aqui pra gente se vocês estão nos ouvindo. O que a gente vê, né, e uma das demandas aí que vem crescendo é muitas cidades aí, né, que os guardas municipais, eles também aí estão tendo autorização aí para trabalhar, né, armados.
Então, a gente tem vários alunos nossos aí, psicólogos, que estão recebendo aí uma grande demanda para realizarem aí as avaliações psicológicas também dos guardas municipais. E também bem lembrado. A questão do porte funcional, né? Desculpa, Drupen. Isso, o porte funcional também, né? A gente tem os vigilantes. Os vigilantes, aí, as próprias empresas, né? Normalmente aí terceirizadas de vigilante, eu sempre comento com os alunos aí, que na nossa cidade aí, tanto os vigilantes que trabalham nos bancos, nas cooperativas de crédito, nos fóruns, eles são aí de empresas terceirizadas. E essas empresas aí, né, normalmente, elas solicitam que de 6 em 6 meses esses vigilantes aí realizem a avaliação psicológica, né, para estarem comprovando aí que eles estão, né, em condições de estarem aí manuseando essa arma de fogo aí durante o período que eles estão trabalhando aí, seja nesses bancos, seja no fórum, seja nas cooperativas de crédito. Então, além aí da exigência pela Polícia Federal, né, que os vigilantes, a gente pegar a normativa lá, realizam aí a avaliação psicológica de 2 em 2 anos, também as empresas, elas exigem aí, né, dos vigilantes, que eles façam essa avaliação aí de 6 em 6 meses. Né? Esse é o tema aí da nossa aula, da jornada de amanhã, que é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, que eu vou estar explicando aí, mostrando para vocês quais são os nossos clientes aí, os futuros clientes aí, os psicólogos, que também desejam se credenciar na Polícia Federal, né? Quais que são as pessoas aí que fazem essas avaliações e por que elas fazem. E também aí eu vou estar falando sobre a avaliação psicossocial, né? Que são realizadas aí para empresas, indústrias, né, que possuem trabalhadores que atuam em áreas de risco, que é o caso aí que eu comentava também, que são os vigilantes. E, Peterson, né, agora em janeiro aí de 2023, a gente teve uma questão aí bastante polêmica que as mídias trouxeram para nós aí, que foi a revogação do decreto aí, voltado a essa questão aí de armas de fogo, né? Então, a gente recebeu aí, né, muitas mensagens, tanto dos nossos alunos, tanto dos psicólogos, né, como que fica aí essa questão agora do trabalho do psicólogo voltado à avaliação. Essa revogação do decreto, ela vai afetar os psicólogos aí ou não, né? E como que surgiu e o porquê de toda essa polêmica aí já no início do ano? Bom, então, realmente saiu um decreto em janeiro, agora no começo do ano, né, pelo atual presidente. Então, já foi uma campanha, ele já havia dito, né, que ia ter grandes alterações na questão de armas, né. Então, o decreto 11.366, ele trouxe algumas alterações com relação a várias restrições ali, tanto de arma, de munição, algumas coisas aí que a gente vai poder falar mais daqui a pouco. Com relação ao psicólogo, ainda permanece a exigência da arma. Então, lá a lei, o Estatuto do Desarmamento é de 2003. Então, lá naquele estatuto já veio, já tinha ali a previsão de uma avaliação psicológica através de um psicólogo credenciado junto à Polícia Federal. Então, ainda permanece, até eu deixei salvo aqui o artigo do decreto novo. Então, o artigo 5º desse decreto, ele traz ali, ele reafirma algumas condições de que o cidadão precisa preencher para ter direito à arma, né? Então, ele continua lá, comprovar efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos, apresentar cópias do documento, identificação original, né, cópia de documento original. Além disso, ele precisa comprovar idoneidade, que é o que a gente vinha falando lá sobre não estar respondendo nenhum processo, nenhuma justiça federal, estadual, militar ou eleitoral. Aí ele precisa capacidade técnica para o manuseio de arma de fogo. E no inciso 4º, a linha C, aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestado em laudo conclusivo fornecido por psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Então, foi mantido, né, e acredito que sempre vai existir esse critério de avaliação psicológica devido ao tema, a importância, né?
A gente sabe que hoje a arma de fogo é muito perigoso, então tem que ter essas restrições, né? Então, e continua aí, então, a avaliação pelo psicólogo, não tiraram, não teve nada disso. E apesar do decreto ter algumas restrições, ele não proibiu a comercialização de arma, está suspenso, né, por um período aí de 60 dias, e como isso já vinha acontecendo, o comércio de armas sempre teve, né, então sempre foi regulamentado. O que acontece é que eles vão reestudar, vai ser montado um grupo de estudo, e esse grupo de estudo ele vai ser composto aí por um representante do CNJ, um representante do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, deixa eu ver se eu acho aqui a anotação, vai ser um representante do Ministério da Defesa, do Ministro da Fazenda, da Polícia Federal, do Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e algumas instituições sem fins lucrativos que atuam no tema, né? Então, assim, é um rol de componentes desse grupo de estudo muito importante, é muito bom. Então, acredito que precisa ter uma atualização nessa lei, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 é de 2003. Então, estamos aí com quase 10 anos, 20 anos, quase 20 anos aí dessa lei. Então, muito justa ter uma atualização, porém, eu acredito que foi bem cauteloso essa situação de ter uma suspensão, então não foi proibido nada, não foi... tem uma suspensão, então tem um período que vai estar suspenso. Aí tem o prazo desse grupo de estudo elaborar esse projeto, né, e apresentar para o presidente. Então, vamos aguardar mais um pouco, vamos ter um pouquinho de paciência aí que logo vem a alteração. A gente sempre fala, né, nós aí que trabalhamos com cursos de capacitação voltados a esse contexto aí do manuseio de arma de fogo, então nós já estamos acostumados aí com novos decretos, revogações de decretos. Ano passado aí teve umas 2 atualizações, no ano retrasado a gente passou aí por umas 4 atualizações voltadas a esse contexto. Então, a gente vê aí que sempre tem essa questão polêmica aí, acaba mudando aí, né, os presidentes, eles acabam voltando, batendo nesse tema. Então, enfim, existe muita coisa aí que vai atualizando, tem umas que revogam, tem outras que não, né, mas a gente vê aí e que a avaliação psicológica, ela, independente do que acontecer, se vai revogar, se não vai, se vai alterar, ela continua obrigatória, né? Sempre foi, né? Isso. E vai continuar sendo obrigatória aí, né? Independente do que vier a acontecer. Por exemplo, uma das coisas que foi alterado ali é a questão de munição anual para cada cidadão, né? Antes tinha um limite de 5.000 munições anuais, hoje baixou para 600. Então, vai ter algumas alterações nesse sentido. Não a proibição de comércio de armas, acho que isso está longe de acontecer, e principalmente excluir tanto a avaliação psicológica quanto o critério de aptidão de manuseio. Então, a pessoa vai comprar um carro, não sabe nem dirigir, então é complicado. Então, vai comprar uma arma, nada mais justo que aprenda pelo menos a mexer na arma e tenha ali a capacidade psicológica mínima necessária para ter a consciência, né, do que ele está comprando, né? Não é um brinquedo, apesar que muita gente tem como colecionador, né? Mas com responsabilidade, sabe o que está fazendo, sabe o tamanho do compromisso. É uma arma letal, né? Dependendo da região que pega, é letal. Não é uma arma letal sem disparo, mas ela pode causar, né, ferimentos aí graves. Então, a pessoa tem que ter essa consciência e nada mais justo do que passar por um exame psicológico, né? Que, no meu ver, ele é bem feito, a gente acompanha, né, um pouco do teu trabalho, a gente vê que são vários testes psicológicos, não é apenas chegar lá e fazer umas perguntas e respostas e tô apto, né? Então, muito interessante, acho que vai manter, vai continuar, e, no meu ver, muito justo. E os colegas psicólogos, né, sempre têm aí, né, uma curiosidade voltada
a questão aí de como que nós, psicólogos aí não concursados na Polícia Federal, né, nós podemos estar realizando essas avaliações e essas avaliações serem validadas, né, aceitas pela Polícia Federal. Quando que isso começou? Quando que o psicólogo aí, né, ele teve essa oportunidade de estar trabalhando para a Polícia Federal? Então, como eu falei do Estatuto do Desarmamento, ele foi criado lá em 2003 e dentro desse regulamento lá foi instituído o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas. E ele foi direcionado para a polícia, dentro do Ministério da Justiça, né, quem coordena isso é a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal ficou responsável por regulamentar, por editar decretos, instruções e tudo mais. Então, em 2000 deixa eu ver se eu acho aí. Então, teve uma portaria da Polícia Federal que regulamentou para os psicólogos a inscrição, o cadastramento junto à polícia para estar se habilitando aí para fazer essas avaliações. Acredito que em razão da demanda exige-se muita atenção, muita competência aí para fazer essas avaliações e comparando ao número de habitantes, o efetivo da Polícia Federal não daria conta, ou teriam que fazer muitos concursos aí, muitas vagas para estar aprovando aí psicólogos para esse fim. Então, acredito que foi mais ou menos essa situação que autorizou aí essa habilitação de terceiros, né, de psicólogos profissionais, estarem se habilitando junto à polícia aí para essas avaliações. Então, mas é um critério bem rigoroso também, não é todo psicólogo que consegue, a gente sempre acompanha algumas perguntas aí de psicólogos, então ele é bem criterioso, tem vários requisitos para ser cumprido, mas isso também é uma coisa que a gente vê que não é brincadeira, que é levado muito a sério, né, esse tema, tanto pela polícia também, né, esse controle. Eu achei que foi em 2014, uma instrução normativa 78 de 2014, estabelece procedimentos para o credenciamento, fiscalização e aplicação e correções de exames psicológicos realizados por psicólogos credenciados. Então, foi a partir de 2014 foi regulamentado essa atuação aí do psicólogo. E quem for estar assistindo aí, né, a nossa aula 2 aí da jornada gratuita, o tema de amanhã é sobre avaliação, um dos temas, né, é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Eu vou estar explicando aí, como o Peterson falou, existem muitos critérios e requisitos para nós, psicólogos, estarmos realizando aí o nosso cadastro, né, o nosso credenciamento, receber essa autorização da Polícia Federal. Então, na aula de amanhã, eu vou estar repassando para vocês aí quais são os critérios, como que funciona, né, como que deve ser feita essa avaliação psicológica, quais instrumentos devem ser utilizados, né, quando dar um apto, um inapto, e também aí como que funciona a questão do laudo, né, nesse contexto de avaliação psicológica, que ela se difere aí, né, o laudo se difere aí totalmente dos outros contextos de avaliação. E também um dos pontos aí da nossa aula de amanhã é a normativa, né, 78 de 2014, ela que regulamenta aí a nossa atuação, né, enquanto psicólogos aí credenciados junto à Polícia Federal. Um dos requisitos aí, né, para o psicólogo estar se credenciando junto à Polícia Federal é que ele realize aí um curso de capacitação específico, né, de avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo. Então, a Polícia Federal, ela exige que nós, psicólogos, tenhamos aí o conhecimento teórico e técnico e prático, né, desse contexto de avaliação psicológica. Então, aí no nosso curso de capacitação, nós contamos aí, né, com a presença do Peterson, né, que está conosco aí hoje na live, né, que é advogado, que ele nos explica aí todas as questões voltadas aí às legislações, aos decretos,
as normativas que envolvem esse contexto de avaliação psicológica. Então, a gente tem uma aula ao vivo aí com os nossos alunos. Essa aula, ela fica gravada e disponibilizada ali na plataforma do curso, mas para que o psicólogo, né, conheça, e ele precisa conhecer quais são os decretos, quais são as legislações, quais são as normativas, né, que envolvem esse contexto de avaliação psicológica. Além disso, né, o psicólogo ele tem que saber, né, como avaliar, o que avaliar, quais características avaliar para um bom portador, né, uma pessoa ser considerada um bom portador de arma, e quais características, se essa pessoa vier apresentar, ela vai receber aí, né, não poder receber, né, o seu laudo como apto e sim como inapto, e como que funciona. Aí amanhã eu vou estar mostrando para vocês como que funciona esse laudo que a gente entrega para essa pessoa depois aí que ela realiza a avaliação psicológica conosco. E é claro aí, né, o que você precisa, né, para estar se credenciando junto à Polícia Federal. Inclusive, como que deve ser essa sala do psicólogo, né? O que deve ser nesse ambiente onde essa pessoa vai ser avaliada. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente vai estar enviando o link dessa aula lá no seu e-mail cadastrado, para que você possa estar aí se organizando, né, no seu melhor horário do seu dia aí para estar assistindo essa aula. E quem no futuro aí vier se tornar nosso aluno aí vai contar aí também com a presença neste módulo, né, com o Dr. Peterson aí, que vai estar nos auxiliando e nos auxilia aí durante um ano de curso, tirando nossas dúvidas, quando envolvem aí avaliações, né, várias avaliações psicológicas. Também aí a gente segue, né, normativas e legislações. E Peterson, alguma coisa mais que você gostaria de estar acrescentando sobre essas mudanças? Bom, a princípio, não mudou muita coisa para o psicólogo, né, com relação aos testes, continuam sendo exigidos a mesma quantidade, a portaria do psicólogo continua lá, né, com as exigências dela. O que teve de alteração para o pessoal ficar mais tranquilo, quem já é registrado junto à Polícia Federal, quem é credenciado, quem já é credenciado junto à Polícia Federal, ficar tranquilo, né, porque não mudou nada com relação às avaliações, nem com o ambiente do consultório, nada. E para quem tem interesse em atuar nessa área também, pode estar fazendo aí a solicitação do credenciamento, até porque é a mesma coisa, não mudou nada. O que mudou foi para o cidadão, que vai estar buscando aí o acto dele, né, o registro da arma dele. Mudou alguma questão de munições, né, quantidade de munições, mudou questão de acessórios, está tudo suspenso, né, por enquanto. Talvez mude, definitivamente mude, mas a princípio a gente debater, está valendo isso, está valendo aquilo, não tem muita vantagem hoje, assim, porque está suspenso. Pode ser que mude, pode ser que não. Uhum. Então, mas nada que afete com relação aí ao trabalho do psicólogo. Então, só deixar eles tranquilos que vai continuar vindo a demanda, vai continuar exigindo a mesma quantidade de testes, o mesmo ambiente do consultório. Então, e aí eu sei que você ensina muito bem isso, né? Tem o curso, o módulo, tem as fotos, né? Que você explica bem ali com relação ao consultório. Então, o pessoal ficar tranquilo que vai continuar a demanda e vai continuar ainda, sempre vai existir, né, essa demanda. Até a colega perguntou aqui como que funciona essa questão aí, né, do psicólogo estar se credenciando, se precisa aguardar editais, né? Então não precisa, né? Antes aí de 2014, né? A Polícia Federal, ela abria editais e aí sim os psicólogos interessados no credenciamento, eles iam lá, né? Preenchiam todos os requisitos daqueles editais, né, para estarem realizando aí, né, o seu credenciamento junto à Polícia Federal. Mas a partir de 2014, né, não existe mais esses editais. Então, a qualquer momento, o psicólogo ele pode estar solicitando aí o seu credenciamento junto à Polícia Federal. Então, amanhã eu vou estar mostrando para vocês aí durante a aula da jornada quais que são os requisitos, quais que são as documentações necessárias, né, para quem enviar essa documentação, como que funciona essa análise de documentações, né? As psicólogas
que são responsáveis pelo credenciamento e pelo descredenciamento de psicólogos no Brasil, elas ficam em Brasília, né? O escritório é em Brasília, são 3 psicólogos que são responsáveis pelo credenciamento e descredenciamento, porque sim, existe aí o descredenciamento de psicólogos no Brasil. Nós já recebemos aí vários alunos psicólogos que foram descredenciados pela Polícia Federal. Amanhã eu vou estar explicando durante a jornada também como que acontece esse descredenciamento, né? Quais que são as irregularidades que, se você cometer, você vai perder aí o seu credenciamento, e aí você, se descredenciado, você vai esperar, aí vai ficar suspenso também aí por 1 ano, e aí você precisa também fazer um curso aí de reciclagem, né? De atualização, para poder estar tentando solicitar novamente esse credenciamento junto à Polícia Federal, né? É uma avaliação muito séria aí, que requer aí muitos cuidados, que vocês vão estar vendo aí amanhã durante a jornada, né? Então, existe sim essa questão aí de descredenciamento de psicólogos no Brasil, como existem também pessoas aí que adquiriram, né, sua arma de forma legal, e também, né, se não utilizada aí de forma adequada, elas também vêm a perder aí esse direito de ter a sua arma de fogo, né? Até bem lembrado, agora você falou na questão de quem já tem a arma, né? Então existe aí um processo, existe uma validade para o registro. Então, cada 5 anos aí ele tem que estar renovando, passando novamente por avaliação psicológica, manuseio, aptidão para o manuseio de arma de fogo. Então, por isso que eu falo, é uma demanda que, por mais que tenha suas restrições, suas limitações, ela é uma demanda. Existem pessoas precisando do serviço de vocês, né? Então, se habilitem lá, se credenciem. Isso, e existem, assim, pouquíssimos psicólogos no Brasil aí credenciados junto à Polícia Federal, né, que podem, né, estar realizando essas avaliações. Inclusive, né, para vocês só terem mais ou menos uma ideia, né, no Brasil hoje nós temos 400 e poucos mil psicólogos, né, e apenas 2.000 e poucos psicólogos são credenciados na Polícia Federal, né? Amanhã, aí, durante a jornada, eu vou estar falando aí a quantidade de armas registradas pela Polícia Federal que existem aí, que são milhões de armas, tanto pela Polícia Federal, tanto pelo Exército, que são de forma, né, legalizada, registrada, e essas pessoas aí também, de tempos em tempos, elas precisam aí estar realizando a avaliação psicológica para a renovação desses registros. Então, tem vários momentos aí que essas pessoas, elas também retornam ao psicólogo, né? Não é só no momento que ela compra essa arma de fogo, né? Tem vários momentos aí que ela retorna ao psicólogo fazer essa avaliação psicológica. Exato. Eu deixei fixado... Então, você quer dar uns spoilers? Quer dar uns spoilers aí do que o consultório do psicólogo quer aproveitar? Posso dar sim. Então, vocês podem ficar bem tranquilos. Amanhã, inclusive, na aula, eu vou mostrar a minha sala, onde eu realizo avaliações psicológicas, tá? Mas, basicamente, né, a gente precisa hoje, né, tirar fotos do nosso espaço. Antigamente, a Polícia Federal, ela vinha, né, até os consultórios, né, fazer uma vistoria. Tem alguns estados que a polícia faz uma visita, inclusive, né, na semana passada eu fiz uma live aqui com uma aluna nossa que foi credenciada do Rio Grande do Sul, que lá ela recebeu presencialmente a visita da Polícia Federal, mas, né, como elas são em 3 psicólogas responsáveis por todo o Brasil, né, hoje em dia elas não vêm, né, mais fazer essas visitas para fazer essa autorização. Então, nós, psicólogos, tiramos fotos do nosso espaço e enviamos. Então, basicamente, para o seu consultório, não precisa ser um consultório próprio, então pode ser sublocado em uma clínica, né? Ele precisa ter uma recepção, então um local onde esses seus clientes, esses pacientes que vão ser avaliados, né? Esses avaliandos, eles vão aguardar para realizar a avaliação psicológica, então precisa ter uma sala de espera, precisa ter um banheiro, né? E a gente precisa enviar as fotos tanto da sala de espera, tanto do banheiro, e a sala onde a gente vai aplicar esses testes psicológicos, né? Realizar aí essa avaliação
que nada mais é aí também que a gente vê que é uma bateria de testes que a gente aplica nesse paciente, preferencialmente uma única sessão, que amanhã eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente precisa aí ter, né, iluminação natural ou artificial, né, ventilação, precisa aí ter uma mesa e cadeira separadas, então não pode ser aquela mesa que tem aquela cadeira acoplada na mesa. A mesa ela precisa ser de superfície lisa, né? Sigilo, né? Então um espaço aí, né, que mantenha o sigilo das informações da avaliação que você vai estar realizando aí, caso a tua sala aí ela tenha uma janela, né? Que essa janela não dê acesso onde fique circulando pessoas, caso seja uma janela no local que tenha circulando pessoas, né, precisa ter uma cortina, mas basicamente é isso, né, iluminação, né, uma boa iluminação, ventilação, mesa, cadeira, banheiro, recepção e essa sala de aplicação, tá? Para os psicólogos, estudantes de psicologia que estão aqui conosco, que ainda não assistiram a aula que foi ao ar hoje, tá? Depois aqui da live, vocês vão lá. Ela está disponível no nosso site, que é o www.atualizetreinamentos.com.br. Eu deixei fixado aqui embaixo na aula de hoje, aí eu mostrei todas as oportunidades, né, que estão gerando altos rendimentos para nós psicólogos, então vários contextos da avaliação psicológica. E na aula de amanhã, né, o tema é avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, é avaliação psicossocial. Na quarta-feira eu vou estar mostrando os testes psicológicos que eu utilizo nas minhas avaliações e que você também pode utilizar. Também vou estar falando aí, né, sobre as perícias judiciais de assistência técnica e muito mais, né? Não vou dar muito spoiler aí, vou deixar vocês assistirem aí as aulas da jornada. Cada uma aí tem em média de duração de 1 hora, né? Elas são gravadas para que você encontre aí durante o seu dia o melhor horário para que você possa estar assistindo, né? Então, hoje foi ao ar a primeira aula, fica disponível por 24 horas. Na terça-feira, amanhã vai a segunda aula no ar. Quarta-feira, né, a terceira, última e mais importante aula. Então, se organiza, né, deixa lá um horário, 1 hora aí da sua agenda para que você possa estar assistindo essas aulas. Lembrando aí que também a gente vai estar na quarta-feira, né, para quem assistiu os 3 dias, na segunda, na terça e na quarta, emitindo aí o certificado de participação. Em cada uma das aulas aí tem todas as orientações de como que você vai estar validando a sua presença aí durante a jornada. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, eu envio o link da aula 2. Se você não assistiu a aula 1, aproveita ainda, assiste hoje mesmo, tá? E Peterson, tá? Gostaria de agradecer aí o seu tempo, de você ter disponibilizado, estar aqui conosco, compartilhar essas atualizações que teve. Opa, cortou aqui. E assim que a gente tiver mais novidades, né, sobre essas questões dos decretos, a gente vai estar aqui em uma live compartilhando com vocês. Os nossos alunos aí do curso de capacitação, né, eles caminham conosco, estão conosco durante 1 ano. Então, todas as novidades, né, o nosso curso não é só de capacitação, por isso que é capacitação e atualização, porque a gente vai, né, trazendo todas as novidades e mudanças para esses nossos alunos. E vocês também aí, quando tiver novas alterações, novidades, a gente vai estar aqui compartilhando com vocês em mais uma live. Tranquilo. Então, uma coisa que sempre me perguntam, só para a gente encerrar também, alguns psicólogos têm medo desse tipo de contexto, né? Nossa, como que eu vou dar o inapto para o rapaz, ali para o cidadão, para a moça que veio e não passou nos testes? Então, a gente sempre fala também que a pessoa que está ali buscando esse credenciamento é uma pessoa uma certa maturidade, tem mais de 25 anos, é uma pessoa que não tem nenhum tipo de antecedentes criminais, nem respondendo inquérito policial, é uma pessoa que tem trabalho lícito, que tem residência fixa, provavelmente ela já passou pelo critério lá do aptidão lá do manuseio de arma de fogo, né? Então é uma pessoa que não, de certa maneira, ela passou por um filtro já, né? Uhum. Então isso, de certa maneira, me traz uma certa segurança, tenho certeza que trará também para vocês, psicólogos. E eu sei que a Maria Viliane também ensina umas técnicas ali de como falar, né? Muitas vezes não é o que você diz, é como você diz isso, né? Então, isso é muito interessante. Faz na entrega. Uhum.
Então, é isso aí. Então, eu fico à disposição também dos colegas que quiserem trocar ideias, quiserem compartilhar alguma informação com a gente. É isso. Uma boa sorte a todos, boa noite. Até uma próxima, então. E quem está chegando agora aqui na live, eu vou deixar ela salva aqui no perfil do Instagram. Dúvidas que vocês tiverem, a gente abriu uma caixinha de perguntas hoje no Story ali, a gente vai estar respondendo. E eu espero vocês aí amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente vai enviar aí o link da aula 2, que o tema é a avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, o credenciamento junto à Polícia Federal e também avaliações psicossociais. Então, um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu, abraço.